Viva! A pergunta para hoje é: por que esquecemos tanto a dimensão humana de Jesus? Sim, nós cristãos, temos uma tendência muito grande para focar a nossa atenção no Jesus, Filho de Deus, e não no Jesus, homem, feito da mesma humanidade que nós. Esta é uma tendência quase instintiva e ela verifica-se desde logo com todas as figuras em geral bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É muito corrente nós ouvirmos referências aos heróis da fé, aos atos gloriosos, abençoados de homens e mulheres da galeria bíblica, digamos assim, e raramente, ou quando citamos casos negativos, é para, de facto, com algum propósito específico. Mas normalmente olhamos sempre para essas pessoas, olhamos para os profetas, para os patriarcas, para os apóstolos, enfim, como se fossem pessoas que viviam, digamos, na estratosfera, numa outra dimensão. E esquecemos muitas vezes a sua condição humana. Portanto, focamos muito pouco esse aspecto. E porquê é que nós fazemos isso com Jesus? Afinal de contas, Jesus Cristo, ele fez-se o Deus connosco, o Emmanuel, o Deus entre nós. Ele assumiu a forma humana. Nós, no início do Evangelho de João, vemos como Jesus veio habitar no meio do acampamento da humanidade, do arraial da humanidade, veio armar a sua tenda no meio do acampamento, ou seja, tomou a forma humana e veio habitar entre nós. Mas nós insistimos continuamente, a tendência é insistirmos continuamente em vê-lo apenas como Filho de Deus. Esta questão da identidade de Cristo foi uma questão teológica que provocou um debate durante cerca de 4 séculos, nos inícios do cristianismo, porque uns achavam que ele era homem até um certo ponto e depois era Deus, uns tinham morrido como homem, outros tinham morrido como Deus, e havia as mais diversas opiniões sobre essa matéria, e durante 4 séculos os teólogos cristãos trocaram, partilharam, enfim, escritos para trás e para a frente, a defender as suas posições, até que, ao fim desse tempo, foi definida no meio da fé cristã, da Igreja, claramente, então, a dupla identidade de Cristo, ou seja, o mistério da identidade de Cristo é que ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem em simultâneo. Mas por que será que nós temos essa tendência de o ver apenas como Deus? Talvez nós tenhamos receio de olhar para Jesus como homem, Jesus homem, porque ele foi homem, mas sem pecado, coisa que nós não somos, e nós talvez tenhamos um pouco de receio da comparação. Nós dizemos que ele é o nosso modelo, é o nosso alvo, é o alfa e o ômega, é aquele que nós procuramos imitar. O apóstolo Paulo dizia que era um imitador de Cristo, queria ser um imitador de Cristo. Os discípulos eram seguidores, também imitadores de Cristo, supostamente, e portanto nós talvez tenhamos essa dificuldade em comparar-nos com um Jesus homem que é perfeito. Então valorizamos sempre muito mais a sua dimensão divina. Mas se por alguma razão ele veio habitar entre nós, Deus fez-se homem, veio habitar entre nós, mostrando como um ser humano pode viver na graça de Deus, na obediência a Deus. É claro que a diferença é que nós somos pecadores e, portanto, estamos presos a esta condição humana, e daí a luta que o apóstolo Paulo fala entre a carne e o espírito constantemente dentro de nós, que temos que a vencer através das armas espirituais. A dificuldade em assumir a nossa humanidade, porém, tem um perigo grande. E é um perigo de nos gerar em nós aquilo que se chama a hipocrisia religiosa. Como nós sabemos que não podemos ser exatamente como Cristo foi, devido à nossa limitação da condição humana, ou seja, não podemos ser completamente sem pecado, embora devemos evitar o pecado, não é? Portanto, caminhar no sentido
da obediência a Deus e de imitação de Cristo, a verdade é que muitas vezes, como nós não o conseguimos, fazemos batota. Ou seja, seguimos por atalhos. Isto é, optamos pela hipocrisia religiosa, optamos pelo parecer, para que as pessoas que nos olham pensem que nós somos de uma maneira, quando muitas vezes não somos bem assim, somos de outra maneira. Então, o facto de nós olharmos para Cristo como homem é um desafio para qualquer cristão, mas é também uma inspiração. É uma inspiração. Nós podemos sempre desculpar-nos e dizer: mas Jesus, não posso ser como Jesus, porque Jesus era Deus. Não, Jesus era Deus, mas era perfeitamente homem também. E eu posso ser como ele, eu tendo a ser como ele, eu devo ser um imitador dele. Então, isso põe em nós uma urgência, põe em nós uma responsabilidade e sobretudo, é uma opção para não seguirmos pelo caminho da hipocrisia religiosa, do parecer, mas do ser. Não somos perfeitos, nunca o seremos, mas se olharmos para Jesus e como autor e consumador da nossa fé, como o nosso alvo, como o nosso modelo de vida, então certamente que vamos ser mais parecidos com ele. Fique bem.